2525. 25 décadas, 25 episódios. Este podcast celebra os 250 anos do Hospital São José. Pela voz de alguns dos seus profissionais, as lições de um velho hospital às portas do futuro. Carlos Elias, engenheiro eletrotécnico, reformado, há 21 anos, tem 21 anos de serviço na ULS, que começou por ser o Centro Hospitalar Zona Central. Lisboa, Zona Central. Senhor engenheiro, o que é que foi trabalhar num hospital com 250 anos? Olha, tratou-se de uma situação ímpar, uma situação muito objetiva e que apela, dada a infraestrutura secular deste edifício, apela a uma maleabilidade e aplicação, sobretudo na minha área, de adaptação, de criação de novas infraestruturas, enfim, à parte secular, e temos que ter algum espírito também virado mais para a arquitetura para podermos, sem prejuízo do atualmente estabelecido no sistema e regulamentação da legislação das infraestruturas elétricas em vigor, podermos ter o produto final em condições regulamentares e completamente de segurança elétrica. Isso apela um bocado à nossa criatividade e Muito bem. aplicação. O que é que o levou à sua profissão? Foi sobretudo, enquanto era rapaz novo, da infância, o gosto pela energia elétrica, pela eletricidade, e julgo que nasceu. Portanto, faz parte, como cada um de nós tem determinadas características de natura. Penso que esta nasceu comigo, felizmente consegui concretizar e estou bastante, enfim, contente e motivado porque desempenho uma atividade que não é por favor, mas sobretudo por gosto e, sobretudo, virado para a prestação, neste caso concreto, e ultimamente na parte da minha carreira, esta componente média e final, portanto, virado para instituições, neste caso hospitalar, que temos que preservar o respeito e o evitar de uma tragédia humana. E isso é profundamente aliciante e traz responsabilidades acrescidas. Eu já percebi que o Hospital São José, ou enfim, o Centro Hospitalar na altura, não foi exatamente a sua escola, mas considera de alguma forma que a passagem por cá foi essencial para a sua carreira? Bastante essencial, bastante profícua e trouxe mais-valia técnica e de conhecimento, porque dentro da energia elétrica, qualquer entidade hospitalar tem, há determinados sistemas elétricos, tipologia de sistemas elétricos, e esta tem uma tipologia de um sistema elétrico, que é o sistema IT médico, que não é, digamos, vulgar na realização, portanto, e na aplicabilidade de outras instalações, como prediais, industriais e, e públicas, tirando a componente hospitalar. Portanto, há um regime, que é o regime IT médico, neutro impedante, que é um regime particular, e existe aqui, em ambiente hospitalar, determinado know-how que qualquer engenheiro eletrotécnico tem que estudar, aprofundar e manter-se completamente dia a dia, portanto, atualizado. Portanto, quer dizer que tudo o que diz respeito aos sistemas elétricos nos hospitais requer competências próprias. Competências e não ao próprio. Muito bom. Bem. É fundamental.
Pode descrever a sua atividade? Como é que era o seu dia de trabalho? O meu dia de trabalho, eh, globalmente, tem a ver com a execução de projetos, a análise de projetos vindos do exterior, a elaboração de pareceres técnicos, a coordenação e o apoio técnico, portanto, com o pessoal eletricista e, globalmente, é esta atividade. Começava muito cedo, terminava muito tarde, o seu dia de trabalho. Normalmente, o horário que eu pratico, eh, é o horário que é entendível como necessário, que eu entendo como necessário para esta instituição. Esta ou outros polos hospitalares é igual. Portanto, posso entrar às 8 como às 9 e se tiver que sair 4, 5 da manhã, ir a casa tomar banho e voltar, não dá para ser em regime de A sua continuidade. disponibilidade tem que ser A minha completa. disponibilidade tem que ser completa. Eh, Considera, como se diz, como se dizia dos hospitais civis de Lisboa, que o Hospital São José tem qualquer coisa de especial, que tem um espírito? Isto no sentido de aqui as pessoas vestem a camisola, há uma ideia de marca, de, de, como é que se diz, de vestir a camisola, de facto. Acha que há isso aqui no Hospital São José? O Hospital São José, ao que me dá a conhecer, e ao que entendo, comecei a entender já há uns anos esta parte, umas décadas, tem um espírito muito sui generis e está vocacionado, portanto, para a prática de uma elevada competência clínica, com valências clínicas preponderantes, quer para o próprio hospital, quer para o país, e está virado também, sobretudo, para que os profissionais se dediquem de uma forma, digamos, espontânea e de modo próprio à causa desta entidade hospitalar, em prol do doente. Costuma levar o hospital para casa, por exemplo, nas férias, ou consegue desligar-se do hospital? Como é que é essa sua vivência? Nunca fui capaz, muito sinceramente, mesmo em férias, eh, de retirar da memória o desempenho do dia a dia, apesar de não estar fisicamente presente, não consigo. Muito bem. Tenho que estar permanentemente, mesmo em Uhum. férias, ligado a esta entidade hospitalar, enquanto estiver a prestar Claro, o que me compete. muito bem. Do que já viveu no Hospital de São José, o que é que jamais se esquecerá? Tem algum episódio que queira contar-nos? Enfim, o que eu vou dizer poderá ser ou não bizarro, mas que aconteceu, aconteceu. E num espírito colaborativo para com, na altura, cirurgiões e uma equipe médica e da enfermagem, houve um jovem, há uns tempos, não vou especificar, houve um jovem que deu entrada nesta unidade hospitalar, portanto, julgo que foi em 2015, 16, por aí, em que, enfim, quem estava para fazer a intervenção deparou-se com uma situação em que ele trazia, numa parte do nosso corpo exterior, portanto, neste caso concreto, no pênis, um rolamento daqueles carrinhos, aqueles que se usavam nos carrinhos há 40, 50 anos, Nas miniaturas? os carrinhos daqueles carrinhos de rolamentos, Ah, sim, sim, que se sim. deslizava, portanto, pelos pavimentos inclinados, e depois tinham aqueles que eram construídos em madeira. E as rodinhas eram rolamentos de metal. Caixas Que é de uma, esferas. exatamente, que era uma peça mecânica, utilizada em mecânica. O moço, julgo, ao que me lembro, pertencia a uma facção, portanto, a uma organização, exatamente, punk, da Alemanha, apesar de ser português,
Pronto, deu aqui entrada e então havia necessidade de tentar, porque o rolamento não lhe saía Do pênis. do pênis. E havia necessidade de serrar o O aço. rolamento, O aço. o aço, e então a minha componente criativa foi pedir ajuda ao irmos para a sala de operações, uma sala, isto foi realizado numa das salas de operações do edifício principal aqui do Hospital São José, e então pedi ajuda ao serralheiro, em que levou uma rebarbadora, fabricou-se em tempo recorde uma espátula para se meter entre a pele do pênis e o rolamento, e criei, através de um pedido que fiz à equipe médica e os médicos a observar e os enfermeiros, aqueles frasquinhos de soro, meti água para ir arrefecendo o metal à medida que a rebarbadora, Ia o cortando serralheiro ia cortando, para não ferir o. Portanto, foi uma operação, enfim, um tempo de intervenção bastante longo. relativamente longo, para também não ferir com queimaduras o pênis do jovem. Mas conseguiu-se. Isso para mim foi a situação mais bizarra. Houve de facto um pedido na altura que isso aconteceu aqui para os serviços, houve quem não estivesse disponível, mas eu prontifiquei-me. Não, vou fazer isto, vou fazer aquilo, vou chamar o serralheiro e pronto. E a missão foi concluída com sucesso. História fantástica. Não é? É bizarra, mas é real, Pois. não é virtual. Ele de facto não tinha nenhuma doença particular, não é? Não, ele pertencia a uma organização, conforme se põem brincos nas orelhas, Sea piercings, aquelas que sim, exatamente. ou aqui nas sobrancelhas, ou no Quis nariz. experimentar outra coisa Quis qualquer. experimentar outra coisa, coloquei no rolamento, no pênis. Enfim. Pronto, correu com Eu sucesso. recordo, por exemplo, de outro episódio que pode também ter ficado marcado na sua memória, que foi o apagão de abril de 2023? Ou foi 2024? 2024. O apagão de 2024. Exato. Sim. Não tenho, esse Para mim não é. não foi nada de. Não, porque o que aconteceu Pois, nessa altura foi apenas um prolongamento temporal, que os apagões também os faço, claro, provocados muito bem. para ensaio dos grupos geradores. Só os provoco até o máximo de 5, 6 horas quando há manutenções eficazes. Normalmente, por mês, 2025? sim. Ah, foi já em Foi o ano passado, 2025. foi a 28 de abril do ano passado. Olha lá que. Uh, Uma maneira. e, portanto, este em vez de durar meia hora ou 5 horas, durou 10 horas. Exatamente. Não considero. Pois. É uma situação que não se esquece, mas não. Em termos de estou a falar por Pode-se vício. considerar que o pôs à prova, mas não é propriamente uma coisa que. Não. Fora Não. do normal, digamos assim. Pôs à prova e testou também o grau de prontidão e de resposta de todos os equipamentos a nível de grupos eletrogéneos Pois. em todos os polos da nossa centro unidade. hospitalar, na altura do centro hospitalar. E que funcionaram na plenitude. De facto, há um receio nesse episódio, o ano passado, o dia 28 de abril de 2025, que me preocupava, que era a eventual falta de abastecimento do gasóleo. Mas não aconteceu. Pois. O que valoriza nesta instituição? A sua cultura e história, as pessoas, os doentes, um serviço em particular, a sua equipa de trabalho. O que é que valoriza mais? Se é que é possível pôr isto de forma hierárquica. Eu, quanto a essa situação, eu acabo por ter que valorar e ter em linha de conta por toda essa situação, seja da parte do pessoal, dos profissionais que aqui trabalham, do pessoal que está afeto à área de instalações e equipamentos e também virado tudo para um respeito. Tudo isto tem como consequência e objetivo o respeito
por quem fragilizado entra nestas instituições, que deve ter o máximo dos máximos possíveis de condições de bem-estar, de receptividade e de segurança. E, portanto, acabo por valorar esses items todos. Exatamente. Diz que as pessoas valem mais do que as paredes. O que é que acha que devemos fazer para conservar paredes com 250 anos de história? Fazer com elas, particularmente à luz da nossa mudança, mais ano menos ano, para o Avizinhando-se a novo, mudança para o para o novo novo hospital. hospital, Sim, sim. Lisboa Oriental, Oriental. eh, eu julgo por razões históricas, por razões até inclusivamente, sobretudo, determinada área aqui no edifício principal do Hospital São José, como património, aqui infraestruturas são património mundial, devem ser preservados. E a história faz parte da nossa vida. Muito embora não se qualquer pessoa não viva de museus, mas existe história e a história tem que ser preservada. Muito bem. Como vê o futuro do Hospital São José regressar à sua origem, ou seja, o Hospital Todos os Santos? Acha que é desta vez que se vai construir? É uma promessa que já tem várias décadas. Eu estou convencido e creio que irá prosseguir. Desta vez, creio que irá prosseguir. E tudo, por aquilo que tenho tido conhecimento, tudo leva a crer que sim. Com mais ou menor obstáculo, como agora aconteceu com esta, enfim, virtual paragem, por causa da componente sísmica que faltava a esta infraestrutura nova que está para nascer, mas estou convencido que irá avançar. Que é desta vez. Irá avançar até porque irá ser olha, uma mais-valia para o país e, sobretudo, para a região de Lisboa. E as pessoas que diretamente irão ser servidas na área e a densidade populacional que irá ser servida por esse hospital, o futuro e novo hospital. Portanto, não lamenta propriamente o facto de termos de abandonar estas velhas instalações aqui da Colina de Não Santana. são sempre de recordar, mas não lamento. São sempre de recordar e de respeitar. Mas uma mudança supostamente para melhor não pode ser rejeitada. E no seu caso, de facto, há de ser uma mudança. No seu caso profissional, digamos assim, da sua área, é de certeza uma Ai, mudança para melhor. garantidamente que é. Pois, Isso é. com novas, Garantidamente vai ser. novos sistemas e Muito tudo. já com muito bem infraestruturado, quer a nível civil, de eletrotecnia, portanto, nas vertentes mais das engenharias Pois. antigas, mais clássicas. Sim, vai. E estou convencido, não, tem mesmo que ir. Tem. E claro, aí há uma maior segurança. Que é aquilo que exatamente o preocupa mais, não é verdade? É a Exatamente. segurança dos doentes, dos É a funcionários, segurança dos doentes pois. E do património também, já e do agora. património. O património não pode ser abandonado. Não deve. Dentro do possível, deve ser preservado. E agora uma última pergunta que diz respeito ao seguinte. Daquilo que aqui está, o que é que deixaria e o que é que levaria consigo? Destas velhas instalações, o que é que ficaria para trás e aquilo que acha que deve seguir para o novo hospital? O que deve seguir para o novo hospital não é possível levá-lo, mas se pudesse levava, porque há infraestruturas que foram ao longo destes anos, sobretudo nos últimos. Na vigência desta atual liderança, portanto, há infraestruturas que estão superiormente e proficientemente bem concebidas. Falo da minha área, Pois, eletrotecnia, e também na componente da engenharia civil. Mas isso não é possível. pois. Não são, digamos, situações Transportáveis, não móveis, móveis. Sim. são situações imóveis e, portanto, não podem ser. Levaria, e vão com certeza, os novos equipamentos, e esses aí já são movíveis. E o que é que não levaria? O que neste momento esteve, poucas coisas, mas
A obsolescência, ainda existe aqui muita situação obsoleta. Isso deixava para trás. Em termos de pessoas, levaria as que são profícuas, são empenhadas, e como em todo lado, há o bom e o menos bom não ia. Muito obrigado. 250 anos do Hospital São José. Fique atento aos próximos episódios do podcast 2525.